A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Temos uma lição, como as outras, abençoada por Deus. Já vimos aqui leitura bíblica em classe. E o tema da lição, a iluminação espiritual do crente. Lembra que nós estamos aqui na sequência do estudo do livro de Efésios, da Epístola aos Efésios, né? Ela é uma sequência, então é interessante que não se perca nenhuma das aulas, nenhuma das lições, para a gente poder ter uma visão mais completa da mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E o tema de hoje, ele é, se nós recordarmos, nas duas lições anteriores, a gente avançou do versículo 1 até o 14. E agora nós vamos entrar no versículo 15 até o 23. Que é de hoje, né? A nossa revista divide o tema. Eu gostaria que colocasse aqui a divisão da revista, para a gente ter uma visão geral do conteúdo da lição de hoje. A primeira parte trata a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esperança da vocação e as riquezas da glória. E aí dentro dela vai se tratar ação de graças e intercessão. A segunda parte, ainda do primeiro tópico, a esperança da vocação. E o 3, as riquezas da glória da sua herança. O segundo tópico é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, que se divide em 2 itens: o que é essa sobreexcelente grandeza e o que é essa força do poder divino. E a última parte, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo as primícias dos que dormem, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado sobremaneira. Essa é a visão geral da nossa lição. Agora, resgatando com os irmãos, o que está acontecendo? Os irmãos vão se recordar que os versículos 3 até o versículo 14 tratam das bênçãos espirituais. Vamos ler novamente o versículo 3 de Efésios, capítulo 1, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quais são essas bênçãos? Nós vamos observar essas bênçãos espirituais nos versículos que se seguem. No versículo 4, a bênção é o quê? A eleição, né? Como também nos elegeu nele. No versículo 5, qual é a bênção? E nos predestinou para filhos de adoção. Essa é a segunda bênção. A terceira está no versículo 6. A parte final que diz assim: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Então, recapitulando, as bênçãos espirituais: fomos eleitos nele, fomos predestinados para filho, fomos redimidos pelo Senhor, por meio do seu sangue. E agora vem aqui a bênção da abundante graça. Veja o versículo 8, que diz assim: Ele tornou abundante para conosco. Ele está falando aqui da graça de Deus que está mencionado no versículo anterior. O versículo anterior fala da graça de Deus, que foi objeto da remissão, da redenção. E ele diz no versículo 8 que tornou essa graça abundante para conosco. Ok, mas não para aí, tem mais bênção ainda. Veja o versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis. Parece que Deus pega a gente que estava onde não devia, né? Aqui a gente pode lembrar da palavra de Deus que fala assim, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz, né? Em quem vós estáis,
depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está aí mais uma bênção. Olha quantas bênçãos foram ditas aqui. Mas é só isso? Não, tem mais bênçãos. Só que quando o apóstolo Paulo está escrevendo para eles, está relatando essas bênçãos espirituais, dizendo para ele, olha, vocês receberam todas essas bênçãos, o apóstolo Paulo tem em mente também a fé desses irmãos, porque chegaram ao ouvido do apóstolo a fé, a firmeza deles no Senhor Jesus, não é? Além da fé, o apóstolo observa outra coisa, o amor que eles tinham pelos santos. Está lá no versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo está agora escrevendo para eles, e dizendo para eles que ouviu deles a fé que eles possuem no Senhor, e também o amor que eles possuem entre os irmãos. Isso leva o apóstolo Paulo a orar, porque veja, lembra que ele passou na igreja, aliás, ele passou na cidade de Éfeso, não tinha igreja, ficou lá, pregou na sinagoga, e partiu de volta para a sua origem, lá para Antioquia. Depois, na terceira viagem missionária, é que ele volta para esse lugar, e fica lá quase 3 anos. Depois ele volta para Jerusalém, e vai parar, sabe onde? Lá em Roma, quando ele vai ficar preso lá em Roma. Lá de Roma, ele escreve a carta para os Efésios. Então, lá em Roma, chega para ele a notícia que os irmãos estão firmes em Jesus Cristo. Chega a notícia que eles estão vivendo a prática do amor. Isso alegra o seu coração, porque a igreja de Éfeso era uma igreja perseguida. E agora, quando ele tem a notícia disso, isso alegra o seu coração. Então, se na primeira parte do livro de Efésios que a gente está lendo, ele está fazendo um louvor a Deus, anunciando as promessas, a grandeza de Deus, o que Deus fez na vida deles, agora ele começa a orar por eles. O que a gente aprende aqui? Nossa oração não é só para aquele que está para se converter. Olha que ele está orando a favor de pessoas que já se converteram. Ele está orando para pessoas que, em tese, estão com a fé viva e ativa, e estão na prática do amor. Veja que por aqui a gente percebe que mesmo as pessoas, por mais bem espiritualmente que elas pareçam estar, elas são carentes da nossa oração. Não é isso? Olha, ouvindo a fé que entre vós há, e o amor que vocês têm, eu não cesso de orar por vós. Olha só, não cesso, né? Não cesso de dar graças a Deus. Ele está engrandecendo ao Senhor, e é interessante aqui observar, né? O mérito da transformação, o mérito da tudo aquilo que aconteceu na vida daqueles irmãos da igreja de Éfeso, está para Deus, né? Ele não está agradecendo o esforço de cada um, o mérito de cada um. Ele está aqui agradecendo a quem? A Deus. Não cesse de dar graças a Deus por vós. Porque em verdade, por mais que qualquer pessoa queira servir a Deus, ela não o conseguirá se não houver junto uma atuação do Espírito Santo, lhe dando graça e capacidade para vencer todas as coisas, não é? Glória a Deus. Ok, então não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o que ele ora? O que ele ora é o estudo da lição de hoje. O que ele ora? Vamos ver aqui. Na primeira parte, a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. O apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança.
E aí o primeiro ponto é ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, e nós já fizemos aqui a referência delas. Paulo estava ciente de que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas novas coisas ou boas novas sem ser ensinado por Deus. O que a gente aprende aqui? Olha só o versículo 17. Acompanha comigo agora, porque é agora que começa a você compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo na sua epístola aqui. Se você tiver com a Bíblia aberta, vai até ficar melhor, tá bom? E aí você vai acompanhar versículo por versículo o desdobramento do versículo 17 até o 23. Começando pelo 17. E ele está na sua oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Essa é a primeira oração do apóstolo Paulo para com eles. Para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a eles em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que a gente aprende aqui? Olha só. Nós temos capacidade de aprendizado das coisas, não é? Quais os meios que nós temos de aprendizado? Os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, o tato, não é? Os 5 sentidos que vão dar para nós condição de perceber o mundo, de conhecer as coisas. Vamos também conhecer as coisas pela razão, o raciocínio lógico, né? Nós vamos analisar um negócio, vamos procurar compreendê-lo, é o exercício da razão. E também a intuição, tem coisa que a gente sabe intuitivamente, não é? Só que as nossas capacidades de aprendizado não são suficientes para nós avançarmos para conhecer o mistério de Deus. Porque o mistério de Deus não pode ser reconhecido pelo homem natural. Percebe? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Né? Está lá em Coríntios. Coríntios capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. O que está escrito lá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. O que significa? Que as coisas de Deus não serão compreendidas se a pessoa não for espiritual. E o que é ser espiritual? É receber o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que comunica com o Espírito de Deus, que comunica com o nosso espírito. Os segredos de Deus, diz o salmista, são para aqueles que temem o seu nome. Olha só. Lembra de Jesus no seu ministério? Livro de Mateus, capítulo 13. Olha só o que diz lá, sobre conhecendo as coisas de Deus. Mateus, capítulo 13. Versículo, deixa-me ver, versículo 10. Versículo 10 e 11, e depois o versículo 15 e 16. Olha o versículo 10. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Jesus havia acabado de falar sobre a parábola do semeador. Lembra a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E aí foi lançando as sementes de acordo com o caminho. Aí os discípulos perguntam: por que ele fala por parábola? E no versículo
11, ele diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhes: porque a vós, e aí está falando com eles, a vós é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Só que Jesus esclarece por que para eles não é dado conhecer os mistérios do céu. É porque Jesus é ruim? É porque Jesus está fazendo discriminação de pessoa? Não, é porque eles são pessoas de coração endurecido. Isso está lá no versículo 15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e o cure. Pessoas que estão resistindo o Evangelho. A esses não é dado conhecer os mistérios de Deus. Aí o versículo 16 diz: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quando Deus está falando, a gente tem que lembrar, né, de quem está falando. Não é um qualquer. Ele é a própria verdade. Fechar os olhos, fechar os ouvidos para Jesus é tapar os olhos e os ouvidos para a verdade. O nosso coração nos engana, não é? Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Mas quando os nossos olhos são desvendados e os nossos ouvidos também abertos para ouvir, nós temos acesso aos mistérios de Deus. Só que tem pessoas que resistem, e aqui ele está fechando os mistérios de Deus para aqueles que resistem. Mas quando ele olha para os irmãos lá da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo olha para eles, o que ele vê neles? Vê a fé e vê o amor. Então, ele percebe que não basta só para eles serem detentores das promessas de Deus, possuindo fé e amor. Ele quer que Deus revela para eles mais coisa ainda dos seus mistérios. Eles não querem que, o apóstolo Paulo não quer que eles tomem conhecimento só pela epístola. O apóstolo Paulo quer que eles tenham uma experiência pessoal com Deus. E talvez isso aqui seja o que tem de maior e de mais profundo nessa epístola. Porque ele está partindo para que os irmãos tenham uma vida de comunhão tão íntima com o Espírito Santo, com Deus, porque só há esse caminho para poder ter acesso aos mistérios de Deus. Quando ele diz assim, olha, no versículo que a gente leu, lá no versículo 17 ainda, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Parece que Deus vai enxertar no conhecimento deles, o espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui é uma concessão que vem de quem? Uma atuação efetiva e ativa do Espírito Santo na vida da pessoa. São irmãos de fé e são irmãos que vivem a prática do amor com os irmãos, uns com os outros. Agora o apóstolo quer que eles tenham de Deus uma revelação maior. Aqui não está falando o dom de revelação no sentido de ser um profeta, mas está aqui no conhecimento dos mistérios de Deus. E lhe dando sabedoria também. Então lhe dá sabedoria e lhe dá esse espírito de revelação. Mas veja, nós vamos perceber que essa sabedoria e essa revelação que vem de Deus, e aqui a gente vai observar que o versículo está trocado de lugar, né? O versículo 18 acontece primeiro do que o versículo anterior. Em termos práticos, o versículo que a gente acabou de ler, o 17, ele acontece depois do que acontece no versículo seguinte.
O versículo seguinte vem primeiro, e diz aqui o versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E ali também está algumas traduções vão dizer assim: tendo iluminado os olhos do vosso coração. Hã? Ou aberto os olhos, né? Olha aqui, quando acontece essa iluminação sobre o crente, então ele recebe de Deus mais conhecimento, sabedoria, ele conhece os mistérios de Deus, e é aí que está a atuação do Espírito de revelação, né? Agora observa uma coisa, ele está dando olhos para o entendimento, ele deu olho, né? Ó, iluminados os olhos do vosso entendimento. E a Bíblia que usa a tradução para coração, deu olhos para o coração. Coração tem olho? Entendimento tem olho? Não tem, né? Não tem. Aqui ele está usando uma figura, está usando uma maneira, uma expressão para a gente poder compreender a grandeza do mistério. Porque veja só, é como se eu estivesse num determinado lugar e a minha visão ficasse ofuscada, porque a claridade não me permite enxergar com clareza. Mas quando ilumina o lugar, eu consigo contemplar melhor e identificar o que eu tenho, o que eu estou vendo. Tem uma ilustração, e essa iluminação vai fazer a gente perceber coisas de Deus que a gente não sabia que tinha e tem. Olha só, uma ilustração muito simples para a gente compreender a importância da iluminação. Eu vi um irmão citando como exemplo, para compreender isso aqui, o dinheiro que ele tinha na carteira. Ele tinha lá uma quantia na carteira, só que ele colocou ela num lugar escondidinho lá da carteira, e esqueceu daquilo lá. E ele passou um tempão muito grande, sem saber que tinha aquele dinheiro na carteira. Quer dizer, ele tinha, mas não sabia o que tinha. Olha só, o apóstolo Paulo no começo fala das bênçãos espirituais que eles receberam de Deus. E disse quais eram essas bênçãos. Eles não tinham essas bênçãos e passaram a ter só depois que o apóstolo Paulo falou? Eles já tinham a bênção, só que eles não sabiam que tinham essa bênção. Quando o apóstolo Paulo falou para eles que eles tinham, aí, opa, então eu tenho essas bênçãos. Quais bênçãos? Sou eleito, sou predestinado como filho, fui redimido, fui lavado no sangue de Jesus, né? A abundante graça de Deus está sobre mim, fui selado com o Espírito Santo, agora eu formo um corpo com os judeus, né? Jesus o cabeça. Isso já tinha acontecido na vida deles quando eles tiveram encontro com Cristo, mas não tinham ainda conhecimento dessa bênção sobre a sua vida. É a mesma coisa o exemplo da carteira com o dinheiro. A pessoa está com o dinheiro na carteira, mas não sabe que está, porque está escondidinho lá, e ele abre e fecha e não vê que está lá. Ele tem, mas ele não está vendo. O apóstolo Paulo está orando então para que os olhos do seu entendimento, do seu coração sejam abertos, para que eles passem a enxergar tudo quanto Deus fez por eles. Olha só o versículo seguinte: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Primeira parte. E, segunda parte, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Duas coisas só nesse versículo, né? Ainda vem a terceira no versículo 19. Põe no 19. E qual, olha, já é a terceira. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre quem? Sobre nós. Volta no 18. Três coisas então. Tendo iluminado os olhos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E aqui algumas versões vão dizer diferente, né? Qual seja a esperança da sua chamada. E quais as riquezas da sua glória. Ok, vamos ficar então na primeira parte. O que é a primeira parte? Qual seja a esperança da sua vocação? O que é isso?
O apóstolo está escrevendo, não é porque ele tirou isso do seu próprio desejo. O apóstolo está escrevendo para a igreja porque o Espírito Santo de Deus o inspirou a isso. E nenhuma palavra de Deus é enviada que não seja para um propósito, e esse propósito sempre será atingido. A Epístola aos Efésios foi escrita não só para a igreja de Éfeso, mas o entendimento que se tem é que ela é uma epístola que haveria de circular por outras igrejas também. E ela chegou a nossas mãos pela vontade de Deus. O que está escrito aqui se aplica àqueles irmãos, mas se aplica também à minha e à sua vida. Se nós temos fé em Deus e temos amor uns pelos outros, e são os dois, e o amor um pelo outro é o segundo maior mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é importante, mas Deus tem muito mais para nós, né? Ele tem coisas grandes e Ele quer que você saiba que você possui. Tem crente vivendo uma vida miserável espiritualmente, porque não sabe o que recebeu de Deus. Não sabe o que ele recebeu de Deus. Tem crente que foge do diabo, quando a Bíblia diz que é para resistir e o diabo é que foge, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem crente que ele é que foge, porque ele não sabe o que ele recebeu de Deus. E aqui o propósito é para que você seja iluminado por Deus, para você ter consciência das preciosas promessas que Deus fez sobre a sua vida. Eu vi um livro de um irmão que o título dele é A Autoridade do Crente, e ele faz referência a essa oração. Ah, se o crente soubesse o que ele recebeu de Deus, se ele soubesse o que ele recebeu de Deus. E a primeira parte aqui, olha, qual seja a esperança da sua vocação, ou chamada. Cristo tirou você de um mundo de pecado, né? Tirou você das trevas e trouxe você para a luz. E quando Ele faz isso, Ele, além de mudar você de lugar, Ele te reveste totalmente, né? Faz você filho e te reveste com a autoridade que é de Deus. Os servos de Deus, no nome de Jesus, expulsam demônios. Essa é a autoridade que Deus deu. E em nome de Jesus, os enfermos são curados. Essa autoridade não está para ser usada por qualquer pessoa. Não adianta qualquer pessoa só usar o nome de Jesus por usar, achar que alguma coisa vai acontecer. Mas sobre o cristão que recebeu as promessas de Deus, a esperança desse chamado, essa vocação, sobre ele reside sim algo que é divino, uma ação poderosa do Espírito Santo que age conjunto com ele. É por isso que nessa parte há necessidade que o crente se entregue totalmente a Deus. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, é importante que o cristão deixe a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que se ela for guiada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ter acesso a tudo isso, né? Então essas bênçãos seria o que a gente já leu agora há pouco. E a segunda parte, para que também eles saibam quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa frase, ela é um pouco extensa e pode levar a dificuldade de compreendê-la. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? A primeira parte, riquezas da glória. Glória já é algo extraordinário. E ainda estou falando de riqueza dessa glória, então é muito mais do que extraordinário. Eu estou falando de algo muito grande, né?
Ok. Agora o nosso autor da revista vai fazer referência a essas riquezas da glória, às bênçãos que vêm junto da parte de Deus para nós. Vai falar do perdão, vai falar do auxílio, do revestimento, vai falar da santificação, o seu nome escrito no livro da vida, todas as bênçãos que Deus concede, os livramentos, a cura que Ele te dá, às vezes que Ele te protege, te guarda, às vezes você nem sabe que está passando, né? O diabo está armando o laço, você não conseguiu ver ainda, mas Deus está vendo, não é? E Ele já age antes de você ver, e Ele aniquila o mal, e você passe vitorioso, talvez nem perceba, não é? Mas Deus está sempre concedendo bênçãos. O salmista lá, no Salmo 116, acho que é esse, versículo 12. Glória a Deus, pronto. O salmista lá no 116, 12 vai dizer, né? Que darei, acho que é esse versículo, se eu não estiver enganado. Isso, aí, bom. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quem pode dizer que nunca foi abençoado por Deus? Né? Até o ímpio incrédulo, que ainda não entregou seu coração e está resistente, ele acaba se beneficiando da bênção de Deus. Né? A igreja ora pelo mundo, a igreja ora pela sociedade, a igreja ora pela cidade, a igreja ora pelos governos, e essas pessoas acabam sendo abençoadas também, né? Às vezes um parente é crente, a esposa, o filho, alguém da família é crente, ora e ele acaba sendo abençoado também. Então ninguém pode dizer que não é abençoado por Deus, né? Ok. Então, riqueza da sua glória. E a segunda parte vai falar no versículo 18, voltando lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 18. A esperança da sua vocação, tá. E quais as riquezas da glória, segunda parte, da sua herança nos santos. E aqui tem um detalhe, herança de quem? O apóstolo está orando a Deus, que o seu entendimento seja iluminado, o seu coração seja iluminado, a fim de que eles compreendam as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sua herança. Aqui, irmãos, tem dois entendimentos que se aplicam perfeitamente. Nós recebemos uma herança, então essa herança é nossa, que é a herança da salvação, de todas as promessas que Deus tem para nós. Algumas nós já recebemos e outras vamos receber. A Bíblia diz que nós somos moldados, e aqui é importante, presta atenção, olha. Essa iluminação, ela incide sobre a nossa vida de tal modo que Ele vai pegar a imagem de Cristo, a natureza de Cristo, e vai transportar ela para a nossa vida, por meio dessa iluminação. Vê se você consegue compreender. Nós, diz a Bíblia, que lá na eternidade seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele é, o veremos. Nós estamos recebendo já nessa vida, né? Uma modelagem do nosso caráter, uma modelagem do nosso entendimento, segundo o modelo que é Jesus Cristo. Então, o modelo Jesus já é transportado para nós, de modo que nós vamos nos transformando para se tornar igual a Jesus. Isso é fruto dessa iluminação. Então, a herança que nós vamos receber nos céus, também está compreendido aqui nesse versículo. Mas tem uma outra herança aqui. Olha só, se você prestar bem atenção, você vai entender que ele está falando com Deus, para que Deus faça isso que ele está aqui relatando, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Esse sua herança como herança de Deus. Se você prestar atenção, você vai observar que Deus resgata nós que estávamos perdidos, tira a gente do mundo
e Ele traz a gente para Ele. Então é como se nós fôssemos uma herança dEle, fruto de uma ação e operação de Deus por meio do Espírito Santo, fruto da sua graça, né? Então nós somos a herança de Deus no plano de salvação, também tem esse sentido, amém? Ok, e o terceiro ponto, versículo 19, e esse aqui ele é um pouco mais extenso. Olha só, além de conhecer a esperança da sua vocação, além de conhecer a riqueza da glória da sua herança, também ele fala assim, vocês precisam conhecer a sobreexcelente grandeza do seu poder, sobre vós. Então tem duas coisas para a gente olhar aqui, sobreexcelente grandeza do seu poder, número 1, e número 2, sobre nós. O que é a sobreexcelente grandeza do seu poder? O que é isto? Que poder é esse? Eu preciso conhecer a sobreexcelente grandeza do poder. Poder, por si próprio, já é algo que foge do normal. Só o nome poder. Quem tem poder e quem não tem poder, já distingue uma coisa da outra, um de outro. Então, só que esse poder é sobreexcelente, ou seja, é um poder maior, é um poder grandioso, é um poder incomensurável, não tem como mensurar o tamanho deste poder, é um poder que não tem limite, um poder que não é destruído, não pode ser destruído. Vocês lembram de Romanos 8, 31 a seguir? Que vai falar, né? Vai ali nos versículos que se seguem, nós vamos identificar uma ação de Deus que ninguém pode resistir. Quem os condenará? É Deus que os justifica. Versículo seguinte que vai estar isso aí, né? Eu não lembro agora qual que é o versículo. Quem lembra aí? 8, já está lá. Que diremos, vamos seguindo aí. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já está ressaltando o poder de Deus. Então não está? Já está. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha só o que ele está falando. Deus entregou o seu filho. Se ele foi capaz de fazer isso, entregando o filho, como que junto com o filho também não dará as outras coisas? Lógico que dará, né? Aí o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem pode fazer isso? Não tem quem faça. Por que que não tem quem faça? Não pode fazer. Porque é Deus quem justifica. E o 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Olha só. Ele não só morre por nós, mas intercede por nós. Aleluia. Ele dá a cura, dá a libertação e ainda intercede por nós. Louvado seja o nome do... Isso é amor, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Só que, olha só poderá ser percebido quem tem o Espírito Santo de Deus. E quem não se entrega numa direção de comunhão com Deus, fica privado dessas bênçãos. Alguém quer perder essa bênção? De modo nenhum, né? Jesus, tem misericórdia de nós, para que a gente não perca essas bênçãos. Voltando para Efésios então. Sobre a excelente grandeza do seu poder. Esse poder que ele está falando aqui,
ele vai dar exemplo. Que poder é esse? Que poder é esse? Como é que eu identifico esse poder? Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos olhar Deus trabalhando inúmeras vezes, em que fica evidente a manifestação do seu poder. É só a gente lembrar lá do Egito, não é? Lembra do Egito? Pronto, lembrei do Egito. Vou lembrar das pragas. Os magos tentaram fazer coisa semelhante, não é? Mas Deus operava de tal modo que não tinham como eles sobressair ao poder de Deus. Até que culminou com a última praga, a morte dos primogênitos. Mas na porta da casa, né? Na porta da casa, no umbral da porta, que tivesse ali o sangue do cordeiro, o espírito da morte não entrava. Poder de Deus. Quando eles se deparam diante do Mar Vermelho, não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda, voltar não dá, à frente só o mar. Como é que esse mar se abre? Poder de Deus. A coluna de fogo no deserto, água da rocha, o poder de Deus manifesto. Só que, aqui o apóstolo está querendo mostrar uma outra manifestação do poder de Deus. Ele quer que nós conheçamos a sobreexcelente grandeza desse poder. E agora ele começa a dar exemplo dos versículos seguintes. Ele vai falar assim, olha, no versículo 20, falando do poder. Esse poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, quando Cristo, depois de morto na cruz, foi sepultado e estava lá na sepultura, ele está dizendo que o poder de Deus é que foi lá e ressuscitou Jesus. É claro, igreja, não tem como sobreviver à morte, ressuscitando como Cristo ressuscitou, se não tiver uma ação poderosa da parte de Deus. Ele levou sobre todos, levou sobre si a iniquidade de nós todos, e morreu, e a sua morte é uma morte literal, para trazer à vida só o poder de Deus. Lá o Salmo 110 vai falar também da segunda parte aqui, ó, e pondo a sua direita nos céus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, pegou Jesus e elevou ele, colocou ele à direita de Deus. Aqui é importante a gente entender que, apesar de que muitas vezes Jesus é mencionado como estando à direita de Deus, em pé, Estevão fala isso, né? Estava sendo apedrejado e ele viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7, né? Atos 7, 55, põe lá. Atos 7, versículo 55. Mas ele estando cheio, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Algumas versões vão dizer, estava em pé à direita de Deus. Olha, ao versículo 56. E eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus, né? Outros versículos vão mostrar Jesus assentado à direita de Deus. Mas vamos compreender, igreja, que Jesus não fica o tempo todo ali, não é? Colossenses 3:1, passando aqui para nós, ó. Vamos ler lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nossos irmãos são uma bênção, né? É bom demais ter isso aqui, ó, à disposição de nós, qualquer referência bíblica, está lá.
Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Cristo está, olha a expressão aqui, onde Cristo está assentado. Mas nós vamos entender isso, igreja, não como um lugar que Jesus fique o tempo todo, né? Lá em Mateus 28, ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Então não entenda esse estar à direita de Deus, que Jesus foi elevado à direita de Deus, como um lugar físico, que ele fique ali. Isso aqui nós estamos falando de exaltação, de glória, de honra. Nós não costumamos dizer, fulano é meu braço direito, né? Isso é uma expressão de honra pela posição e importância que aquela pessoa ocupa. Então aqui nós estamos ressaltando a importância da ação de Jesus no plano de salvação, na regência, né? na execução do plano, de modo cooperado, conjunto com Deus, age igualmente com Deus, está à direita de Deus. Aleluia. Hebreus vai falar que todas as coisas são sustentadas pela força do seu poder, falando de Jesus. Ok, esse aqui então, voltando lá em Efésios capítulo 1, versículo 20, que a gente acabou de ler, manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pôs Jesus, são 2 exemplos, mas o exemplo se prossegue para falar que poder é esse, que o apóstolo Paulo está querendo que a gente conheça. Veja o versículo 21. Além de colocar à destra de Deus, deu para ele também uma posição, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, e acima de todo nome que se nomeia, é para não faltar ninguém, né? O primeiro é um escalão, o segundo poder é outro escalão, o terceiro, que é a potestade, é outro escalão, ele vem descendo o escalão, e o domínio, um 4º escalão, e para não faltar ninguém sobre quem ele está acima, ele resume, e sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima, aleluia. Olha, não existe, né, salvação sem Jesus. E olha só, ele está acima, o que justifica o que a Bíblia diz, que perante ele, todo joelho se dobrará. E você vai lembrar que no capítulo 1 e no versículo 10, está um dos propósitos de Deus, que está dizendo assim, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tornar congregar em Cristo todas as coisas. Jesus passa a ser o centro de tudo que está na terra, de tudo que está nos céus. Jesus é o centro. Ele pode afirmar categoricamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque ele está posto nessa posição, né? Tá. 28, 18. Olha só lá. Aleluia. Antes de Jesus subir ao céu, depois de ressuscitado, ele reuniu os discípulos e deu as suas últimas instruções.
E lá ele menciona o versículo que o irmão acabou de citar aqui, Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Quando o crente deposita sua confiança em Deus, em Jesus, olha só, nós estamos confiando naquele que tem todo o poder, que pode todas as coisas. E quando nós temos então uma vida de olha só, quando nós temos uma vida de comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, usufruímos de tudo isso. Não adianta achar que só porque vai à igreja já tem tudo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Não adianta assim, meu pai é crente, minha mãe é crente. Também não funciona, né? A igreja é uma bênção, eu vou naquela igreja porque lá é uma bênção. A igreja é uma bênção, amém. Mas e você, né? Entendeu? É assim que funciona. É cada um, cada um. Aqui, iluminados os olhos do vosso entendimento, é a revelação de Deus sobre você, para você contemplar tudo quanto Deus fez e faz por você. E exige vida prática de comunhão. Aleluia. Voltando lá no livro de Efésios, capítulo 1, voltando lá. Vamos agora olhar o versículo 22, que vai reforçar o que nós acabamos de falar sobre todo o poder. Diz assim, ó, está falando do poder, né? Ressuscitou dos mortos, pôs à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e sobre todo nome, né? E também fez isso aí, ó, sujeitou todas as coisas a seus pés. Ele não está reunindo tudo na pessoa de Cristo? Então ele sujeita tudo à pessoa de Cristo. É o poder de Deus que está fazendo isso. Alguém pode resistir? Satanás, que é um querubim, que foi lançado fora do céu, pode fazer alguma coisa para impedir isso? Ele levou com ele 1/3 dos anjos. Se nós estivéssemos falando aqui de 10 anjos, ele levou 3 e pouquinho, né? Se estivesse falando de 12 anjos, levou 4. Se estivesse falando aqui de 1000 anjos, levou 333. Se estivesse falando de 1500 anjos, ele levou 500. Ou seja, o diabo tem, de demônio que trabalha para ele, metade dos anjos que servem a Deus. Não é? Ele tem a metade do que Jesus tem, do que Deus tem. Entenda, se é 1500 anjos, um exemplo, um número baixinho, milhões de milhares, mas só um número baixo para ficar mais claro. Se é 1500, ele levou 1/3, ele levou 500. Então, Deus ficou com 1000 e ele ficou com 500. Ele tem metade. O exército de Satanás é metade do exército de... Mas pode alguma coisa contra Deus? Não pode. Não pode. Não pode, né? Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas, ainda o poder de Deus, o constituiu cabeça da igreja. Olha só, aqui a igreja quem forma é Deus. Não é Deus que tirou cada um, enviou seu filho, Jesus executou o plano, mas o plano é de quem? De Deus. Quem é que perdoa o pecado? É Deus, né? Porque Jesus paga o preço e fica a ficha limpa com Deus, e era inimigo de Deus, agora é reconciliado com Deus. É Deus que formou a igreja e pôs Jesus como cabeça da igreja.
Na oração do capítulo 17 de João, Jesus usa a expressão assim: Pai, aqueles que me deste. Ele ora por aqueles que Deus deu para Jesus, né? Porque a igreja foi dada para Jesus e ele se tornou cabeça. Ok. E o versículo 23? A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e todos. Ok. Vamos falar agora sobre essa parte do poder. Antes de falar, voltar lá no versículo que a gente falou do conhecimento desse poder. Nós estamos só conhecendo o poder ainda. Observe o versículo 22 e o versículo 23, por favor. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha só. No propósito do apóstolo, quando ele está orando a Deus para que eles conheçam esse poder e identifiquem isso, ele está falando aqui da necessidade de uma harmonia entre a igreja, que somos nós, e a cabeça. Aqui a gente vai aprender que cabeça e corpo precisam ter a mesma natureza. Pode cabeça, né, distinguir da natureza do corpo? Imagina um corpo que a cabeça tem uma natureza, aliás, uma cabeça que tem uma natureza e um corpo que tem outra natureza, não funciona assim. Não dá. Vira uma aberração, né? Se a gente ilustrar com um animal, pega um cavalo com cabeça de boi, né? Foge à natureza. Quando Deus constituiu nós o corpo, Jesus a cabeça, isso aqui confirma o propósito de Deus para que nós tenhamos a mesma natureza que Jesus. Corpo e cabeça hão de receber a mesma natureza. Vamos ver Efésios capítulo 2, se é aqui que fala. Não, não é aqui não. Aqui tem um texto que me lembrei agora, mas não é Efésios 2,6 não. O que eu ia falar? 4,15? Ô, benção. É. 4,15. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em nome, é esse? Cresçamos em tudo aquele... Não, não é isso não. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas e medulas, segundo a justa operação de cada crente, faz o aumento do corpo para o auxílio. Aqui fala da edificação, mas não era bem esse versículo, não. Vamos ver Colossenses 1,18. Aleluia. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, pelo qual tudo tem a preeminência. Amém. Cabeça e corpo precisam ter a mesma natureza. Isso é um fato. Isso fala de comunhão. Amém? Agora, você notou a grandeza do poder? Volta lá em Efésios capítulo 2, e o versículo 19, onde fala sobre isso. Assim que já não sois, aliás, é 1:19, Efésios 1:19, perdão. Isto é. Então vamos lá. Qual é o sobreexcelente grandeza do seu poder? Isso nós já acabamos de ver, não é? Ressuscitou Jesus, poder de Deus. Pôs ele à destra de Deus, poder de Deus. Seu nome acima de todo nome, poder e majestade, poder de Deus, né? O constituiu, todas as coisas colocou a seus pés, constituiu cabeça da igreja, ok. Esse é o poder, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Agora ele diz assim, ó, sobre nós. O que ele quer dizer? Que o mesmo poder que fez todas as operações na vida de Jesus,
e também na execução do plano de salvação, e que ainda há de se operar na eternidade, esse poder de Deus está sobre nós. Como assim sobre nós? Quer dizer que eu tenho o mesmo poder? Não, não é isso que está falando. Está falando que há em nós uma manifestação do mesmo poder que houve e manifestou na vida de Jesus. Se o poder de Deus tirou Jesus dos mortos, o ressuscitou, esse mesmo poder também nos tirou dos mortos espirituais e nos ressuscitou. Compreende? Nós estávamos mortos espiritualmente, isso é um fato. E o nosso destino era um só, a perdição eterna. Quem é que nos tirou daquele estado? Deus. E o poder que Deus usou para trazer Jesus à vida é o mesmo poder que Ele usou para trazer você à vida. Aleluia. E aí, não é só isso, né? O mesmo poder que elevou Jesus e pôs à destra de Deus, é o poder que vai pegar você e vai levar também à destra de Deus. Compreende isso? Aleluia. E aí nós seremos iguais a Ele, né? Semelhantes a Ele. Esse mesmo poder opera em nós. Aleluia. Aí que dá, olha só, versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. O que diz lá? Está falando de nós aí, né? O poder de Deus lá não ressuscitou Jesus? Aqui ressuscitou quem? Nós. E nos ressuscitou juntamente com Ele e fez o que com a gente? Com Jesus pôs à direita de Deus, não é? E aqui Ele faz o que com a gente? E nos fez assentar nos lugares celestiais. Meu Deus, em Cristo Jesus. Deus faz isso, né? Deus faz isso. Eu resumi aqui toda a lição. Toda a lição está nisso que eu falei. Se você for para a lição, acredito que não tenha ficado nada da lição que eu não tenha falado de outra maneira. Exatamente. Tudo que está na lição, de outra maneira, eu falei para a igreja. Nós precisamos saber o que nós temos. Você precisa saber o que Deus te deu. A igreja precisa saber o que tem de Deus. E valorizar. E valorizar. Tem um ditado que diz que as pessoas só dão valor no que tem depois que perde. Nós não vamos deixar acontecer isso com a gente, não é? Porque no último dia muitos vão dizer: Deus, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo. Levou a vida de qualquer maneira. Aí não dá. O poder de Deus, né, está entregue à igreja. E esse mesmo poder que operou na vida de Jesus, que opera em nós, também nos reveste. Jesus não nos deixou órfãos neste mundo e deu para nós o Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, vence o diabo, vence a tentação, vence todo o mal. Quem tem fé, e a Bíblia diz que a vitória é essa, né? Quem vence o mundo? Quem tem fé. O que diz aí? Amém, é isso aí. Aqui o irmão está fazendo a referência de Efésios 5:23, que mostra que Cristo, além de ser o cabeça da igreja, Ele é o salvador do corpo, né? Quando Ele salva o corpo, a gente tem que lembrar, né? Vai salvar um corpo cuja natureza
seja semelhante à da sua cabeça. Deus não está querendo perfeição da sua parte, porque Ele sabe que você não pode, nem eu, nenhum de nós, tem condição de ser perfeito, né? A Bíblia fala de Davi, homem que era um homem que tinha, um homem segundo o coração de Deus. E Davi pecou? Pecou, né? Pecou. Salmo 51 mostra ele pedindo a misericórdia de Deus e que Deus não retire dele o seu espírito. Pecou, né? Porque o homem é falho. Gálatas 5 vai falar, né, que o espírito combate contra a carne e este se opõe um contra o outro para que não façais o que quereis. Então existe uma batalha constante na vida dos crentes. O diabo está aí, o apóstolo Pedro falou muito bem, a nossa volta bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é ou não é? E mesmo que a gente tenha recebido uma segunda natureza, que é a natureza de Cristo moldada em nós, a velha natureza continua ali, ela precisa ir sendo amortecida. O apóstolo Paulo usa a expressão assim, que o velho homem precisa ser subjugado, né? O corpo, a sua carne precisa ser subjugada, você precisa vencê-la, né? Então Deus não está querendo perfeição da sua parte, porque se Ele quisesse perfeição da sua parte, Ele exigiria a perfeição, não precisava Ele ter morrido. Quem foi perfeito foi Deus, e a justiça que nos salva é a de Jesus, né? A perfeição é a de Jesus. Ele cumpriu integralmente todos os mandamentos, toda a vontade de Deus. Ele se fez como nós, né? Sofreu e foi tentado como nós, mas sem pecado. Agora, o fato de Deus não querer a nossa perfeição, não significa que nós estamos liberados, não é? Ele não quer perfeição, então estou liberado. Não é dessa maneira, porque o mesmo Deus ensina que a gente precisa buscar santidade, 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 não é? Quando fomos eleitos, ele disse assim, eleitos, no versículo 4, olha só, eleito nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E Hebreus vai falar, né? Aí, já lembrou lá, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos.